Você já percebeu que ultimamente nos noticiários de TV, nos jornais, a figura que mais aparece é Alexandre de Moraes? Talvez até mais do que o próprio Lula. Todo dia tem alguma matéria, algum ponto falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal e também membro do TSE. Levanta-se até alguns questionamentos. Seria o Alexandre de Moraes o novo presidente do Brasil? Estaria ele exercendo as funções de executivo, legislativo e também de judiciário no Brasil? Tudo isso é muito duvidoso, afinal, nós estamos no Brasil e aqui tudo é temerário. É um país complexo que não respeita suas leis e teríamos nós um Alexandre o Grande? O último assunto agora que foi palco de discussão foi num caso envolvendo Cássio Nunes e o ministro Alexandre de Moraes, referente a um julgamento sobre Celso Daniel. Você lembra do caso Celso Daniel, um prefeito que anunciou que tinha coisas a delatar em relação ao PT e depois foi morto injustificavelmente? Lembra disso? Pois é, a senadora Mara Gabrilli tinha feito uma acusação forte contra Lula. Segundo ela, Lula era responsável pela morte de Celso Daniel. Também foi publicado e repostado essa fala da Mara Gabrilli pela Carla Zambelli por Flávio Bolsonaro. Aí entra o grande ponto agora da nossa matéria. Cássio Nunes, que é ministro do TSE, ele queria que a multa só se aplicasse a Mara Gabrilli, porque, segundo ele, ainda existem investigações sobre o caso Celso Daniel que ligam Lula ao caso. Já o Alexandre de Moraes saiu em defesa do Lula e falou: não, o caso já está encerrado. Eu vou mostrar para vocês o que se trata aqui. Desculpe-me, seu Cássio, isso já está encerrado, diz Moraes sobre o caso Celso Daniel. Como ministro efetivo do Superior Tribunal Eleitoral, Nunes Marques fez sua estreia nesta quinta-feira e logo teve um pequeno desentendimento público com o presidente da Corte Eleitoral, o Alexandre de Moraes. O atrito ocorreu durante o julgamento do processo que resultou em uma multa de R$10 mil para a senadora Mara Gabrilli, o senador Flávio Bolsonaro e a deputada federal Carla Zambelli, por ligarem Lula ao assassinato de Celso Daniel. Assiste comigo aqui esse trecho do atrito entre ambos, entre Cássio Nunes e Alexandre de Moraes. Mas antes de colocar o vídeo aqui para vocês, é só um questionamento, uma opinião pessoal, uma percepção minha. Vocês sentem que Alexandre de Moraes fala com um ar todo autoritário, inclusive com os colegas de corte? Lhe dá uma certa impressão de que os demais ministros do STF pisam em ovos para falar inclusive com Alexandre de Moraes? Preste atenção nessa fala e aí você me responde. Para reforçar, eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época era secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe-me isso, Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação, e eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Pois bem, aí o comentário é de vocês. Olha só, outra pauta aqui para vocês, dando continuidade. Matéria do jornal Metrópolis: TSE multa Zambelli e Flávio Bolsonaro em 10 mil por associarem Lula
a morte de Celso Daniel. Então, quando você faz uma leitura dessa matéria do Metrópolis, lhe dá a entender que foi uma fake news divulgada, criada e espalhada por Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli. Na verdade, Mara Gabrilli foi quem falou, e ela também foi multada, tá, nos mesmos R$10.000, aqui nesse caso, e Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli foram responsáveis em repostar esse conteúdo dito pela deputada ou senadora Mara Gabrilli. Dando continuidade, matéria do Conexão Política para vocês. O ex-ministro do STF continua revoltado com o caso Deltan Dallagnol. Olha só as falas do Marco Aurélio. Daqui a pouco vão dizer que tudo que houve de falcatrua na Petrobras foi fake news. Na verdade, o que a gente sente é que o PT está tentando reescrever a história do Brasil. O PT quer eliminar tudo que está ligado à Lava Jato, desmoralizando a Lava Jato, dando a entender que isso foi uma perseguição política contra os petistas. O duro de tudo isso é que tem pessoas que acreditam nessa narrativa tosca, que acreditam que o PT é santo e que nunca aconteceu corrupção no Brasil, e que o Brasil é um mar de serenidade e sobriedade. Tem gente que acredita. É difícil, né? Parece que é mais fácil acreditar em Papai Noel, mas tem gente que acredita nisso. E fazer o quê? O ex-ministro Marco Aurélio Mello criticou a situação e atuação do Supremo Tribunal Federal ao pressionar a regulação das plataformas digitais e redes sociais no Brasil. Segundo ele, o Supremo age fora da Constituição ao pautar ações que podem rever a regra do Marco Civil na internet. A medida tem sido interpretada como um recado do Judiciário para o Congresso brasileiro. Marco Aurélio também criticou Alexandre de Moraes por ameaçar suspender as operações do Telegram em território nacional e ordenar a investigação do executivo da Globo, dos executivos do aplicativo Google, em meio a críticas do projeto de lei PL 2630, também chamado de PL da censura. Eu até falei da Globo aqui, né? Foi um equívoco da minha parte, mas já que eu errei, por que não aproveitar o erro? Enfim, se o Google foi investigado, se tem um processo ou uma investigação, um processo investigatório da Polícia Federal contra o Google, por que não tem contra a Globo? Afinal, a Globo está defendendo o PL da censura o tempo todo. Ou só pode apoiar aquilo que o judiciário permite. Se for para apoiar, tá tudo bem. Isso não é democracia. Isso com toda certeza vai além do regime de liberdade que uma democracia prega. Por fim, mas não menos importante, hoje Bolsonaro esteve no Senado, onde ele discutiu com aliados. Lhe foi perguntado sobre a questão de concorrer em 2026 ou não. Ele pregou paz, que é o que nós precisamos. Disse que não tem raiva, não tem ressentimento pelas eleições de 2022 e disse que só vai discutir as eleições de 2026 depois de 2024. Então aqui é o ponto chave e crucial que a gente discute aqui nesse editorial enfim, 2024 é um ano chave. Para explicar melhor, para entender melhor, eu trabalhei muitos anos na construção civil. Eu já trabalhei de pedreiro, de gesseiro, de eletricista, encanador, pintor, tudo que já aconteceu na construção civil eu já tive que pôr a minha mão ali, já trabalhei por muitos anos em cima do andame. Para quem já passou por isso e entende de fundação, 2024 é o alicerce, é a construção, é a base, para depois a casa ser sólida e a direita reassumir o poder. É simples assim. Então, você que está assistindo, foque bem, escolha bem os seus candidatos para 2026, 2024, para depois não ficar chorando, para depois não ficar lamuriando em cima das atrocidades que essa turma faz atacando a nossa democracia. É simples assim, tá bom?
Espero que você tenha gostado do conteúdo. É sempre um prazer estar aqui com você, trazendo novas informações, trazendo novos editoriais. Que Deus tenha te dado um dia abençoado. Espero que o seu dia tenha sido bom. Se não foi bom, espero que tenha ficado melhor na minha companhia aqui. E amanhã, às 9 horas da manhã, a gente está de volta trazendo mais informações para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.